Bom dia, boa noite, tudo bom com todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui na nossa nova videoaula aqui para nós podermos dar continuidade à nossa matéria, tá ok? Eu voltei aqui, professor Aguinaldo. Beleza? Vamos lá. Primeiro, leitura do capítulo 4 e atividades do exercício da página 75. Por favor, galera, não esquecer, tá? Tem que fazer esse exercício. Nossa aula de hoje é o Egito Antigo. Eu gosto bastante dessa matéria, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o Egito Antigo é uma sociedade hidráulica, ou seja, ela é uma sociedade que necessita das águas dos rios para sua sobrevivência. Ou seja, sem o rio, sem os rios, né, essas sociedades hidráulicas não existiriam. E o Egito não é a única sociedade hidráulica que existe. Existem outras na nossa história, né? Como a Mesopotâmia, uma sociedade hidráulica, como os hebreus também são uma sociedade, que dependia do Rio Jordão, como nós temos os persas, os indígenas, os indianos antigos, também eram todas sociedades hidráulicas. Tá ok? E por que o Rio Nilo é tão importante para o Egito? Sem o Rio Nilo, o Egito não existiria. Ponto. Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. Se eles não usassem o Rio Nilo, a civilização egípcia antiga não tinha existido. Por que o Rio Nilo é tão importante? Que em período de cheia, o Rio Nilo transborda e deixa a sua margem, né, inundada. Quando essa margem volta para o seu leito normal, aquela parte que ficou inundada, ela fica fértil, né? Você sabe que a grande parte do Egito é uma região de deserto. E aquela parte que fica inundada do rio, ela fica uma parte, fica fértil para a plantação. Fica depositado no solo os humus. São segmentos, restos de galho, restos de pequenos animais, tal, que fica concentrado na parte de baixo, no solo, e o solo absorve isso, deixando o solo fértil. É tão importante que o primeiro historiador conhecido na história, né, Heródoto, né, conhecido até o pai da história, ele afirma que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito é um presente dado ao Nilo para um presente, o Egito é um presente dado pelo Nilo para os seres humanos. A formação da sociedade ela vem mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo, né? Há 5.000 anos atrás, e essas áreas surgiram de áreas férteis chamadas nomos, né, que eram pequenas aldeias, até familiares, que eram administrados por nomarcas. Esses nomarcas eram administradores dessa região, eles comandavam, ditavam as leis e tudo mais. Esses nomarcas eles começam a se juntar e formar o Alto e Baixo Egito. O Baixo Egito, formado pelo Delta do Nilo, que é essa regiãozinha aqui, ó, o Delta do Nilo, são várias saídas do Rio Nilo para o Mar Mediterrâneo, e aí a parte sul formaram o Alto Egito. Em 3.200, o rei Menes, né, 3.200 antes de Cristo, o rei Menes do Alto Egito, ele conquista o Baixo Egito e forma uma organização só, né? Um país só, uma civilização só. Com isso foi criado o Egito Antigo, e Menes foi considerado o primeiro faraó. Como eu falei aqui, tinha diferenciações do Alto e para o Baixo Egito pelas coroas, né? Depois dessas coroas foram juntadas. Sociedade do Egito. Também é muito simples da gente perceber essa sociedade. O faraó, né, que é o líder supremo, considerado Deus vivo, né? O faraó é considerado filho de Deus Horus. E com essa organização, o Egito Antigo ele tem uma coisa que a gente chama de teocracia. O que é uma teocracia? Basicamente, teocracia é quando o cara é líder de tudo, né? Ele é chefe religioso, ele é chefe político, ele é chefe militar, ele manda em tudo. Logo após, na pirâmide social, lembrando que quanto mais no cume da pirâmide, mais importante, quanto mais na base, menos importante, nós temos sacerdotes, né, os responsáveis pela religião, funcionários
que é a galera que trabalha próximo ao faraó, os vizis e tudo mais. Os nobres, que são geralmente os parentes do faraó, né, sua esposa, filhos e tudo mais. E os escribas, que são bem importantes para a sociedade egípcia, porque os escribas eles são responsáveis da coleta de impostos, das obras públicas, construções, estradas, canais de irrigação, construção das pirâmides, dos templos e tudo mais. Logo após, nós temos os militares, que é um grupo bem interessante, que são os chefes, né, os grandes guerreiros, e por último, os camponeses e escravos. Isso. Tem um detalhe bem interessante que os camponeses eles trabalhavam junto com os escravos também. Em períodos da cheia do Nilo, que eles não tinham como plantar, eles eram levados para trabalhar na, nas construções, principalmente pirâmides, estrada. Quando a água do rio voltava ao leito normal, eles voltavam para trabalhar na, nas suas plantações. Né? Os escravos no Egito sofriam um pouco. Né? Os escravos eles tinham um grande aspecto de sofrimento. Lembrando que eles que eram que carregavam aqueles grandes blocos de pedras, as pirâmides e tudo mais. A pirâmide é como se fosse uma tumba, né? Onde a galera ia lá para enterrar os membros mais importantes, geralmente faraós. E tem um detalhe bem interessante na pirâmide. Né? Primeiro é que ela só tem 3 lados e as pirâmides não têm cimento, galera. Elas são todas feitas de encaixe. Então, para vocês perceberem como era difícil fazer essa construção. E as pedras, elas pesavam toneladas para fazer as construções. E as pedreiras, elas eram mais ou menos 40 quilômetros de distância das pirâmides. Então, os escravos tinham que levar aqueles blocos de pedra até lá. Era bem difícil. Os períodos do Egito é dividido em 3, né? O Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Gente, a verdade é que não tem muito o que explicar, né? Tem só como a gente vai demonstrar, falar das características. O Alto Império, que é o primeiro período, mais ou menos a 3.200, lembra quando Menésios juntou o Alto e o Baixo Egito, que vai até 2000 a.C., grande expansão territorial, um período de fome, período de invasões de povos asiáticos, e foi no Antigo Império que foi construídas as pirâmides, né? Médio Império, a expulsão dos povos, os povos asiáticos, invasão dos Ixos, e com as invasões dos Ixos, os egípcios tiveram contato com um novo tipo de lutas, né? A utilização de cavalos de guerra, começaram a utilizar bronze na fabricação de suas armas e tudo mais, e nesse período ainda foram que expulsaram os Ixos da sua região. Os hebreus foram escravizados pelos egípcios porque eles foram acusados de auxiliar os Ixos nessa invasão. A verdade é que não tem como provar isso, né? Novo Império. Conquistas militares, expansão territorial, conforme eles vão se expandindo, vão aumentando o seu comércio, eles vão melhorando o seu sistema de irrigação, então aumentando a produção agrícola, e eles começam a fazer intensificam o seu comércio com outras regiões da Ásia, e o que acontece? O Império começa a enfraquecer até ser conquistado pelos persas. Religião. Eles eram politeístas, né? Ou seja, acreditavam em mais de um Deus. Tem um detalhe bem interessante desses deuses do Egito. Eles eram deuses antroposomórficos. Aqui, ó, antropo, homem, zoo, animal, mórficos, partes, né? Então, eles eram animais parte homem, parte animal. Principalmente, geralmente, corpo de homem no Egito e cabeça de animal. Temos um exemplo aqui da foto, ó. Horus, Sete, Tot, Kunum, Sobek, Ra, que é Anubis, são deuses egípcios que têm corpo de homem e cabeça de animais. Então, por isso que eles são chamados de deuses antropomórficos. Agora, lá no Egito também tem um aspecto bem interessante, a mumificação, né? Por que conservar os corpos dos mortos? Porque na religião egípcia, eles achavam que tu podia voltar à vida depois que morresse. Como? Você ia para um julgamento, né? Você era levado para Horus e o seu coração ele seria pesado numa balança com uma pena.
Se o seu coração fosse mais leve que uma pena, você poderia voltar à vida. Ou seja, né, o coração com poucos pecados, né? O que faz o coração ficar pesado são as maldades que você fez em vida e tudo mais. Caso você voltasse à vida, você necessitaria do seu corpo. A gente tem aqui uma imagenzinha de uma mumificação. O aspecto é bem interessante. Na mumificação, o corpo ele era submerso em bicarbonato de sódio, né, para deixar a pele bem seca, né, para não tirar o líquido da água, perdão, o líquido da água, tirar a água do corpo. Depois era aberto seu corpo, seus órgãos eram tirados e guardados em pequenas urnas, né, em pequenos jarros. Temos aqui os jarros aqui. Depois que os seus órgãos eram tirados, eram colocados dentro de vocês ervas aromáticas, mirra, coisas do gênero, para não deixar seu corpo ficar fedorento no processo de apodrecimento. E tem um detalhe bem interessante, que o cérebro era retirado pelo nariz, né? Enfiava um negócio no nariz, puxava, assim, uma parada bem louca. Correto? Cultura. Os egípcios desenvolveram a medicina, a engenharia, né? Por medicina, a engenharia, percebo pela construção das pirâmides, tal, a astronomia e matemática. E sua escrita, que é uma escrita pictográfica. O que é uma escrita pictográfica? Nessa escrita, símbolos representam ideias. Como, Agnello, você poderia explicar para mim isso? Muito simples. Queridos, imagine assim, uma frase escrita assim, eu vou pescar. Essa é a frase. Então, com várias palavras e várias letras, você vai simbolizar a ideia que eu quero. Se fosse uma escrita pictográfica, eu poderia desenhar um anzol, uma vara de pescar e um anzol, e aquela imagem vai simbolizar que eu vou pescar. Então, isso é uma escrita pictográfica. Que a imagem vai representar uma ideia, correto? Essa escrita pictográfica egípcia é dividida em três. O hieroglifo, que é a principal, né? Por que eu digo a principal? É aquela que está dentro das pirâmides, dentro dos templos e tudo mais, né? Aquela usada, que é a chamada uma escrita mais sagrada para eles. A hierática, né? Que é uma escrita meio completa, que é utilizada pelos escribas, pelos nobres e tudo mais, porque ela que fica responsável de fazer a junção dos documentos. E a demótica, que é aquela escrita mais resumida, que é de uso popular, né, de uso corriqueiro. Aqui eu peguei uns exemplos para vocês verem a diferença entre as escritas. Podem ver que a escrita hierográfica, os símbolos são muito mais bem preparados. Esse aqui, ó, vários símbolos diferentes. Tá ok? Com isso a gente termina essa aula aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá bom? Forte beijo, até a próxima, queridos. Tchau, tchau.